Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Está começando uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, o narrador esportivo, locutor da Rádio Bandeirantes, Rogério Assis. Rogério, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Opinião. Chico, uma honra voltar ao programa, participar do Opinião com você, com o Mohamed, para a gente falar de um assunto muito interessante, né? Que é o futebol, em especial nessa semana, depois do vexame de Buenos Aires, onde dançamos literalmente um tango, né? Não foi um baile, né? Um verdadeiro baile que o Brasil sofreu. Roberto Mohamed, nosso comentarista. Obrigado, Roberto, pela presença. Boa tarde, Chico. Muito bem. E sobre esse baile, nós vamos falar bastante sobre esse show argentino de tango em pleno Monumental de Núñez. Mas antes disso, nós temos a questão da CBF. CBF que o Ronaldo Fenômeno tentou, inclusive, disputar a eleição, mas não conseguiu nem ser recebido pelos representantes e presidentes das federações de futebol do Brasil. Nós vamos ver um VT onde o Ronaldo aparece falando sobre isso. Vamos ver o VT, por favor. Que eu tinha a oferecer. E aí eu nos programamos, fizemos uma politicagem que tinha que ser feito, falamos com gente pra caramba, que pô, foi muito bacana conversar com muita gente do futebol. Falei com muitos presidentes de federações, mas e aí, como eu senti que o negócio estava apertando, eu precisava também fazer a minha saída da pré-candidatura. Então, no nosso comitê de campanha, a gente decidiu mandar um e-mail, uma carta oficial para as federações pedindo uma audiência, um encontro, expor as minhas ideias, as minhas vontades, o meu plano de desenvolvimento para o futebol, e enfim. E aí, cara, foi assim, em 2 dias, 20 federações tinham respondido, uma carta padrão, todas bem padronizada, com a resposta todas parecidas. Ronaldo, pô, muito legal você se interessar em querer ajudar o futebol. Eu não tô pedindo ajuda, não. Respeitamos muito a sua trajetória, a sua história e tal, mas não podemos te receber porque estamos alinhados com a excelente gestão do Edinaldo Rodrigues. Ponto. Excelente gestão de Edinaldo Rodrigues, meu caro Rogério Assis. Só se for gestão com J, né? Se for com J, eu até entendo. Bom, eu não sei se o Ronaldo seria um bom nome para comandar a CBF. Sim. Não sei. Vídeo que ele fez nos clubes em que ele administrou, né? Mas, evidentemente, que o nome, a marca Ronaldo ia crescer, claro, muita coisa para o futebol brasileiro. O que acontece hoje em dia é que todas as federações, elas são reféns da CBF. Dependem. Os presidentes de federações recebem um salário da CBF. Então, não há como você cortar, não digo nem esse vínculo. Por isso que o Edinaldo faz uma excelente gestão para eles. É impossível você hoje imaginar que a CBF possa receber um ex-jogador ou alguém que tenha uma experiência administrando um clube, ou mesmo uma empresa, algo ligado ou não ao futebol. Acho interessante a iniciativa do Ronaldo, acho muito bom ele pensar nisso, ele imaginar que ele pudesse comandar o futebol brasileiro. Acho até que, se vingasse, ele iria, com toda certeza, se cercar de gente também competente, que pensasse como ele, que talvez tivesse até a capacidade de agir de um modo diferente, né, nos bastidores, para poder fazer a CBF melhor. Mas, lamentavelmente, a gente vem vindo de décadas, gestões na CBF que só pioraram, não só, e eu nem digo o nosso futebol, o que a gente vê, o produto final, o que vai para campo. O Ricardo Teixeira ganhou 2 Copas do Mundo. Sim. E não foi um grande presidente da CBF, ele foi um grande presidente do futebol. Porque com a seleção, que é a marca maior da CBF, o produto humano, ele ganhou Copas do Mundo, 2 Copas do Mundo. Claro. Só que a gestão do nosso futebol, e aí eu coloco os clubes, alguns reféns, outros nem tanto, da CBF, essa gestão da CBF, a com G, ela é boa para algumas coisas e muito ruim para a maioria delas, Mohamed e Chico. Mas não vai haver uma troca de poder tão urgente. Eu imagino que em décadas a gente possa ver a CBF comandando o futebol brasileiro, ou melhor, alguém que tenha uma noção exata comandando a CBF. Isso não vai acontecer num espaço a curto, médio prazo. Acho muito difícil. Que é lamentável, né, Roberto? O Rogério tocou numa coisa agora, porque essa história de gente que aparentemente é do ramo,
e que teoricamente faria uma boa gestão, vamos lembrar de algumas coisas. Tá. Gilberto Gil no Ministério da Cultura, Sim. Pelé no Ministério do Esporte, Adib Jatene no Ministério da Saúde, é o único legado que o Adib Jatene, um grande cirurgião, Sim. mas que deixou o único legado dele no Ministério foi a criação da CPMF. Então, não são pessoas que, talvez o único ex-jogador, os dois únicos, que tenham tido uma carreira como dirigentes, tenham sido Platini, que chegou a ser presidente da UEFA, Mas envolvido e o Beckenbauer, envolvido em escândalo. Então, aí... Mas fazia parte do establishment que controlava a FIFA. A gente tem uma história no Brasil da FIFA, a CBF ser realmente uma entidade que acaba sendo blindada pela FIFA para brigar bandido, porque a FIFA fica ameaçando os países cuja polícia ou judiciário intervém nas confederações. Você lembra quando afastaram o Edinaldo, a FIFA andou querendo se meter e cobrando o governo, dizendo que o Brasil poderia até ser punido, o que é um absurdo. Ela tem que respeitar a lei do país. E isso aconteceu até quando na Copa do Mundo do Brasil, em que eles queriam se sobrepor à legislação brasileira. Agora, a gente vê, eu acho que aí, Rogério, é pior do que tá, não fica. Mesmo o Ronaldo não sendo o ideal... seria interessante. Seria interessante. Concordo. Por quê? Sim. 100 mil reais de salário para cada presidente de federação, incluindo a acreana. Que eu não é a me menor lembro de todas eu acho elas. que só o Rio Branco disputou o Campeonato Brasileiro na época da CBD. Sim. Ele ganha a mesma coisa que o cara do Rio Grande do Sul, o cara de Minas, tal. Mas essas federações também têm a sua receita própria. Esses 100 mil é justamente para deixar todo mundo feliz. O cara que tem um salário de 100 mil reais, ele vai apoiar o Ronaldo? Ele vai receber o Ronaldo? É lógico que não. A menos que o Ronaldo dê 200. Fora uma fortuna, parece que foi 1 milhão, era 1,5 milhão ou 15 milhões para cada federação, para poder gastar com o que quisesse. É estarrecedor. Ou a gente pensa numa intervenção, porque eu entendo que... É que as pessoas não sabem como é que funciona aquela questão do peso. Votam para presidente da CBF as federações com peso 3. Os clubes da Série A com peso 2. Isso. E os clubes da Série B com peso 1. Ou seja, é só fazer a conta, gente. Os clubes todos não conseguem ganhar das federações. O voto não é quantitativo, Não. é qualitativo. Qualitativo. Ele tem peso. Então, repito aqui, não dá para imaginar a CBF na mão de gente, e não é nem do ramo, o Mohamed está certo, o Roberto está certo quando ele diz, você não precisa colocar alguém que esteve diretamente ligado àquilo para mostrar a capacidade. Mas, hoje, as intervenções que a FIFA gostaria de fazer, por exemplo, a da Copa do Mundo, que você citou, mas é que o evento, a Copa do Mundo, é um evento particular. Então a FIFA ela se sobrepõe até às legislações dos países. Ela só não conseguiu isso no Catar, né? No Catar foi muito difícil, enfim, muita coisa, até pelo regime de vida deles, como eles vivem lá. Mas a FIFA, ela ficou atenta ao futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é para a FIFA hoje o principal mercado do futebol sul-americano, até maior que a Argentina. Independente da qualificação da Argentina, por exemplo, nas eliminatórias. Mas o futebol brasileiro é hoje mais importante para a FIFA do que o futebol argentino. Gente, não dá para imaginar a mudança de gestão da CBF. Agora, Não também, a propósito, Rogério, os presidentes dos clubes, tanto da Série A quanto da Série B, votaram no Edinaldo, além das federações. Mas criaram as suas ligas para administrar o campeonato brasileiro que eles jogam. Ou seja... Eu acho que houve um compromisso do Edinaldo de não se meter, né? Exatamente. Olha, tá tudo bem, eu vou fazer... É tudo uma moeda. Eu sempre digo, e vou carregar isso para mim até que me prove ao contrário, a CBF tem que tomar conta da seleção e os clubes dos campeonatos. Por que a gente não vai ter isso aqui? A formação de ligas. Claro. A gente viu agora essa confusão. Tem gente de um lado, gente do outro. Porque o dirigente do futebol, de clube do futebol brasileiro, ele gosta que a CBF tome conta,
porque ele joga para a galera, qualquer problema que acontecer, vamos aqui o Campeonato Paulista, que a federação administra. Acontece um problema da arbitragem, joga na culpa na federação, porque se a liga administrar o campeonato, ela vai ter que tomar conta da arbitragem, não totalmente, porque a FIFA não reconhece, né? Quem tem que tomar conta disso é uma federação ou uma confederação. Mas o clube gosta de empurrar para debaixo do tapete a culpa que pode ser dele. Então ele vai jogando isso. Então os clubes brasileiros meio que fizeram um acordo com a própria CBF e a CBF com eles, olha, vamos fazer de conta, a gente está junto. Conviver aqui vamos harmoniosamente. Isso, vamos todo mundo viver bem e comer essa fatia desse bolo que é saboroso. É isso que acontece. Infelizmente, o futebol brasileiro está desse jeito, como bem disseram o Mohamed e o Rogério. Nós vamos agora para um rápido intervalo, senhores, e voltaremos em seguida com opinião. Muito bem, estamos de volta com Opinião, que recebe hoje o narrador, locutor esportivo da Rádio Bandeirantes, Rogério Assis, e o nosso comentarista, advogado Roberto Mohamed. Por favor, Roberto. Rogério, seguindo isso, a gente vive. O Brasil é o país da hipocrisia e que a gente vê que essa eleição da CBF foi o retrato disso. Mais ou menos como a OAB, por exemplo, que se arvora a ser defensora da democracia sem a praticá-la, porque o advogado não vota para o presidente federal da OAB. É voto indireto, são o coleginho eleitoral com regado a uísque importado e buffet que faz a votação com carta marcada, em que o cara do Acre, que tem 4 mil advogados, tem o mesmo peso de São Paulo, que tem 50% da advocacia brasileira. É a mesma coisa que existe na questão da CBF, mas tem uma coisa que me chama muito a atenção em relação ao Edinaldo. Era um cara que nunca existiu, ninguém tinha ouvido falar dele. Fica aquela coisa, da onde veio esse cara? Parece aqueles filmes de ficção científica que acontece um cataclisma e o 15º cara na sucessão do presidente para presidente dos Estados Unidos é o cara que assume que morreu todo mundo. Cai para cima. Me parece isso. E aí esse cara chega lá e assume o poder com uma... ele às vezes me lembra, por exemplo, o Kassab, que era aquele cara que ninguém conhecia e hoje é presidente do partido que foi o maior vitorioso Dizem que não se elege nem para síndico de prédio, mas é o cara que mais articula e manda na política desse país. Da onde veio o Edinaldo? Você lembra de algum momento me lembrar em que da federação? Ele era vice e assumiu. Né? Não, ele era presidente de uma federação, eu preciso me lembrar agora, não me lembro aqui. Acho que do Nordeste. Mas sempre foi ligado à CBF, até por ser de uma... Me falha agora, peço até perdão, eu deveria saber. Mas é que eu não me lembro, a memória me trai agora. Sempre teve ligações com as administrações que passaram pelo comando da CBF. Sim. Acho até que a partir do Ricardo Teixeira, depois com o Marco Polo, com o Caboclo, né? Eu acho que é aquele cara que vivia nas sombras e de repente um dia cai no colo dele. É aquele jogador que está no elenco. Sabe aquele jogador que está no elenco? Ninguém lembra. Mas quando tem a foto do time campeão, ele está lá na foto. Opa, o cara existe. E de repente, sabe aquela história, muita brincadeira que eu ouço em relação àquele centroavante ruim que você tem no time? A chance dele fazer o gol é maior que a nossa, porque a gente não entra em campo. Uma hora ele entra e vai fazer o gol. Ele tá lá, é mais fácil de fazer. A bola pode bater, ele pode chutar e entrar. O Edinaldo, a gente pode dizer que é um cara que sempre esteve bem colocado. Surgiu a sua oportunidade, surgiu a sua chance e ele está lá. E aí é difícil dizer, mas eu vou dizer, quem diga que, na verdade, quem não manda é ele. Quem manda não é ele. De que ele está ali, na verdade, atendendo a gente que já esteve no comando. Sim. E que faz um trabalho justamente para agradá-los, né? Ele é, na verdade, o que a gente pode dizer de laranja. Mas ele quem assina hoje. Ele é o comandante do futebol brasileiro. E aquilo que você disse, escondidinho, do nada, se tornou uma grande celebridade e virou dono do futebol brasileiro. E aí, ratificando até o que você falou, tem uma história que começou a ser esclarecida, porque jogar para a torcida no Brasil é o que as pessoas, esses caras mais fazem, que é essa questão da Conmebol. Existe uma rixa pessoal entre o brasileiro que é diretor da Conmebol e o presidente da Conmebol, que acalenta o sonho de ser presidente do Paraguai.
Mas o problema deles é uma rixa pessoal com o Edinaldo ou com a direção da CBF, e isso ficou de fora da discussão. Ah, Tarzan sem chita. Ah, ele não tá nem aí. Quem votou? O Brasil, a CBF, votou a favor da redução das penalidades para os clubes que tivessem esse tipo de... cuja torcida tivesse esse tipo de comportamento. Além de que o Edinaldo tem a fama de não participar das reuniões, ou chega atrasado, não se manifesta e assina concordando com tudo depois. Quer dizer, em última instância, a gente não tinha que estar crucificando o paraguaio que preside a Conmebol. Não, A gente tem que ajudou o cara que colocou ele lá Claro. e que é omisso, covarde e conivente com tudo que acontece na Conmebol. Sim, sim. Ô, Rogério, Concordo com sobre, você. a título da produção informa que o Edinaldo era presidente da Federação Baiana. Baiana, eu me lembrava que era da região Nordeste. nordeste ali. Então, ele não surgiu do nada. A Federação Baiana tem a sua importância, Claro. né? Tem clubes de ponta como o Bahia e o Vitória. Ele estava sempre bem colocado. Sobre isso que você fala em relação à Conmebol, esse episódio agora que a gente viu, esse episódio do racismo, isso lamentavelmente no futebol brasileiro e no futebol mundial não vai acabar. Acontece alguma coisa, faz-se uma campanha, se coloca anúncio no estádio, se faz uma campanha com o jogador entrando com Lamentável, faixa, né? mas isso vai voltar. Lamentavelmente isso não vai acabar. Não dá. Não dá para a gente cravar que isso vai ter fim um dia. Isso é muito triste. Agora, até gostei da posição da presidente do Palmeiras. Gostei. Talvez eu acho que ela tomaria essa posição, mesmo que não fosse um jogador do clube dela, né, envolvendo o Sim, jogo do Palmeiras Palmeiras. com o Peñarol. Eu acho até que ela tomaria essa posição, abraçando uma causa que é nossa, para acabar com isso, para que a gente definitivamente tenha um final. Mas os clubes, os outros clubes, a própria CBF, qual é a posição? Além do discurso. Foi tímida não- em relação ao Alejandro É. Domingues, ao que ele disse, a Sim, grosseria que ele sim, cometeu, a sim, ofensa que ele sim. cometeu ao comparar o Libertadores Brasil e o a Brasil, Tarzan sem a chita, não houve uma reação à altura da ofensa que ele, afinal, Porque não proferiu. adianta, bom, essa foto mostra tudo, né? Essa imagem que a gente está vendo agora pois mostra tudo. E aí não adianta ir para a rede social e escrever lá uma cartinha, escrever um protesto, fazer um memorando, sei lá o quê. Não adianta fazer isso. Mas eu acho que a Leila também jogou para a torcida, porque ela sabe que, por exemplo, quando ela fala dos clubes brasileiros saírem, não disputarem a Libertadores, ela sabia que todo mundo, nenhum clube, ia apoiar uma ideia dessa. Ou então E ela jogou- posa como a Não. rebelde. Ou então, entendo o que você quer dizer. Ou então, ela simplesmente os expõe, né? Tá vendo? Ó, eu quero pensar Ela fez isso com o presidente do Flamengo. Então, mas aí os outros presidentes deveriam... Alguém chegou a falar sobre isso? Não. Mas nem o presidente do Corinthians apoiou o Ronaldo. Não, eu digo em relação... não a causa do Ronaldo presidente, mas eu digo em relação a essa questão da injúria, né? O racismo. Do racismo. Algum outro clube chegou? Não, Não, eu concordo com ela e se realmente o Palmeiras quiser sair, eu saio junto. Tá, mas aconteceu no Brasil. E qual foi a torcida do Grêmio fez esse tipo de coisa? E o que aconteceu na O época? goleiro Aranha, Nada. né? Aranha, Santos, que era né? do Santos, Exatamente. era do Santos. Sim, E não sim. aconteceu nada. Mas não acontece. O sindicato dos jogadores não faz nada. É. As federações não fazem nada. Ninguém faz. É por isso que eu digo aqui, eu comecei dizendo isso. Isso não vai acabar. Isso vai virar tema de protesto, de memorando, de cartinha de reclamação, enfim, campanha na imprensa e só. Triste, né? Triste. Realmente é triste, preocupante, porque já temos na Europa e agora também aqui na América do Sul. E tem uma coisa que a gente... a última vez que você esteve aqui, até a gente falou isso, que é esse divórcio entre a seleção brasileira e o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro está mais preocupado hoje com o Campeonato Brasileiro, com seus campeonatos estaduais, e não tem a menor preocupação com a seleção. Quando saía a convocação, o país parava. Até porque os jogadores atuavam no Brasil e ficava aquela disputa, ia mais gente de São Paulo, ia mais gente do Rio. Isso acabou, não existe mais. Nossa seleção é uma seleção alimentada por empresários. Esse divórcio faz com que você tenha, por exemplo, esse desastre que eu acho que desde o 7-1 a gente não tem o Brasil nunca perdeu de mais de 2 gols ou 3 gols nas eliminatórias. Quer dizer, a gente vai começando a criar fatos novos na história de um futebol que já foi grande. Essa destruição da imagem da seleção
não acaba propagando no futebol inteiro e a gente vê essa desorganização total, justamente porque o símbolo maior disso, que era a seleção, não existe mais? Mohamed, eu vou lembrar que o Ricardo Teixeira ganhou 2 Copas do Mundo e já era essa bagunça. Já era, né, a administração do Ricardo Teixeira foi cercada e até hoje é investigada, enfim, ele foi punido por isso. Veio a do Marco Polo Del Nero também. O que acontece, se a seleção ganha da Argentina de 1-0, o Edinaldo era o melhor presidente da CBF da história, né? O problema é que o que repercute é o que acontece dentro de campo. A discussão principal é essa. Quando, na verdade, deveria ser, peraí, como é que a CBF é administrada e como é a gestão do futebol brasileiro e da própria seleção brasileira? Se a seleção ganha de 1-0, um gol contra aos 45 do segundo tempo, tá tudo bem. Se ela empata com a Argentina lá, estava tudo lindo, maravilhoso. O resultado dentro de campo é que atrai o positivo ou o negativo. É o que nos chama a atenção. Sobre o jogador, e eu ouço muito isso e discuto, até porque não dá para provar. Será que se a gente tivesse convocados jogadores que atuam aqui, seria melhor? A gente não sabe. O que a gente sabe é que com os convocados de fora tá ruim, porque eles conseguiram tomar 4-1. Ganharam da Colômbia? Ganharam da Colômbia. Uma condição... bacia das almas, né? Que a gente pode discutir, tá ok. Mas quem garante que convocar hoje os principais jogadores que atuam aqui vai deixar a seleção melhor? É um teste, imagino que deva ser feito. Que possa ser feito nos 2 últimos jogos agora que sobram, em junho, pelo menos para mesclar. E o que você falou da identidade da seleção, hoje o torcedor está preocupado com o clube dele no Brasil e está preocupado em ver o jogo da Premier League, em ver o jogo do Campeonato Espanhol. É isso. Que é onde seleção. Estamos os melhores jogadores. Inclusive os brasileiros. Pois é, e aí você os convoca, você traz eles aqui para jogar pela seleção brasileira, e eles não jogam. O Matheus Cunha deu uma declaração depois do jogo de Buenos Aires que eu achei perfeita, pontual. Esse time, o grupo não consegue, é uma boa seleção coletivamente, mas individualmente. No coletivo não está conseguindo. E porque se você pegar a maioria desses jogadores, não todos, eles desempenham muito bem as suas funções jogando nos clubes. E vai estourar no Dorival, né? O problema é que desempenham essas funções jogando em clubes que jogam completamente diferente da seleção. Até porque eles não conseguem nem treinar, né? Muito bem, senhores. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, o narrador esportivo, locutor Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes, e também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed, que agora vai entrar num tema polêmico relativo à imagem dos nossos ídolos. Roberto, por favor. Rogério, tem uma coisa que, num país em que, por exemplo, a Natuza Neri, que para mim é uma das melhores jornalistas brasileiras, tem 480 mil seguidores, e a Deolane Bezerra, que não tem relevância nenhuma na vida do país, tem quase 5 milhões de seguidores, a gente já imagina como é que as coisas funcionam. Mas a gente tem algumas coisas no Brasil que são muito curiosas. Eu vou dar 2 exemplos que é para a gente chegar no que eu quero dizer. Nelson Piquet, um cara que foi tão ou mais genial que o Senna, que ganhou campeonatos não tendo o melhor carro. Dos 3, 2 ele ganhou com um carro que era azarão, justamente por causa das qualidades dele, mas que por conta das declarações dele, da posição ideológica dele, está sendo cancelado e não é tratado como o gênio que foi. O Pelé, reverenciado no mundo todo, talvez não na Argentina, mas só, não tem... No Brasil as pessoas insistem a falar da filha que ele não reconheceu, de coisas pessoais, de que ele não se posicionou na ditadura, tal, ao invés de reverenciar o ídolo, não separando que o que ele fez em campo, ele pode falar a bobagem que ele quiser. Separando o Pelé do Edson. Aí a gente vê que em contrapartida, a gente tem um outro cara que sem dúvida nenhuma ainda é o melhor jogador brasileiro, se a gente falar de técnica, o talento dele é muito maior do que de Vini Júnior, de Rodrigo,
que é o Neymar, mas que é um péssimo exemplo em qualquer aspecto, de respeitar contrato, de se dedicar, de ser relevante, de deixar um legado no futebol além de ficar bilionário. E, no entanto, todo mundo baba o ovo dele, a imprensa baba o ovo dele. Aqui nessa emissora, por exemplo, já num programa de esportes, falaram, não, vocês ficam falando do Neymar, que ele foi para Sapucaí ao invés de se preparar para o jogo mais importante que o Santos tinha, que era estar na final. Ah, mas e o que ele trouxe nas redes sociais para o Santos, o crescimento do Santos na internet, patrocinadores? Não sei, parece aquela história da mulher, olha, não, ela apanha do marido, mas ela tem que ficar casada, porque ele dá carro importado, paga empregado e viaja todo ano com ela para a Europa. Me parece que a história é essa. Não é curioso se cancelam pessoas por conta do pessoal, esquecendo o que elas são no esporte? Isso acontece também na música, no teatro. E, no entanto, tem aqueles que têm um efeito Teflon absurdo. Eu acho que o Neymar é o exemplo maior. O que você acha que é uma coisa construída ou é uma coisa natural de uma sociedade que inverte os seus valores hoje? Valendo para todos os campos, as redes sociais hoje elas são muito responsáveis por você criar ídolos e monstros. Você acabou de citar 2 exemplos. Eu não vou entrar, enfim, em detalhes se me agrada um, me agrada A ou agrada B. Mas hoje em dia, para muitas áreas e para a minha também, é preciso ter engajamento, é preciso ter realmente seguidores, é preciso lacrar na internet, né? Não serve para mim, já estou velho para isso, já não tenho mais capacidade de fazer, nem quero fazer isso. Se cheguei onde cheguei, e acho que cheguei até uma certa altura boa, não foi fazendo isso e não vou fazer depois de velho. Vou seguir assim. Neymar, até em relação ao que a gente viu no jogo da Argentina, Neymar ainda é parado o melhor jogador brasileiro. Ele está parado. Quando ele voltou para o Santos, quem imaginou... Eu disse isso na Rádio Bandeirantes. Olha, antes, se eu houve a confirmação de que ele voltaria. Primeiro, ele não vai jogar em gramado artificial, por causa dos problemas que ele teve com a contusão. Sim. Muito natural. Muito natural. É uma condição que o clube aceitou. Santos, vou para Santos, vou jogar no meu time, mas não vou jogar em gramado artificial. Está tudo certo. É uma imposição ou uma exigência que ele fez que se cumpriu. Ele voltou para cá e, longe de esperar que ele rendesse, primeiro que aquele Neymar que a gente viu surgindo no Santos, já não é mais o mesmo. Claro. O tempo passou, as contusões vieram, muitas delas sérias, não é? Ele não é mais o jogador daquela posição, hoje ele já é um meia, ele não é um atacante, ele é um meia que continua atacando, mas com liberdade, enfim. Mas é assim, ele vai voltar à seleção brasileira, como o Dorival havia convocado, e não foi exatamente por essa contusão. Esse histórico de não entregar, ou pelo menos de não se mostrar o profissional que a gente imaginasse que deveria se mostrar, esse histórico não é de agora. E não é dele, não é exclusivo dele. Sim. Não estou defendendo nem atacando alguém, mas a gente não podia esperar muita coisa diferente do Neymar, penso eu. Agora, a postura dele em campo, voltando, é o que me agrada, jogando futebol. Ele precisa voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Ele precisa ser a referência para o Santos já a partir de domingo contra o Vasco em São Januário, se ele jogar. Ele precisa voltar a chamar a atenção, e não só chamar a atenção da mídia, chamar os holofotes da imprensa mundial para acompanhar ele jogando futebol, como que aconteceu na volta dele ao futebol brasileiro, jogando pelo Peixe. O comportamento do Neymar não é dos exemplares. Mas a partir da hora que ele voltar a jogar futebol, Roberto, ele pode continuar aprontando, indo para Sapucaí, para o que ele quiser. Se ele jogar futebol, vamos voltar à questão da seleção. Se tivesse empatado o jogo na Argentina, a gente não estaria aqui discutindo o Edinaldo. O Edinaldo ganharia, pelo menos até junho, um fôlego para fazer o que ele quisesse ou não, comandando a seleção brasileira. É o que vale em relação também a Neymar. Se o Santos fizer um bom campeonato brasileiro e tiver ele jogando um bom futebol, a gente vai se lembrar, sim, dos episódios envolvendo o extracampo. Claro. Mas não vai colocar isso em evidência. Você acha que ele volta? A seleção deve voltar? É fundamental. Sim. Para disputar a Copa, inclusive. Quem assumiu o protagonismo que ele tinha? Nenhum jogador. Nenhum. A gente esperou do Vinícius Júnior, que não assumiu. Não assumiu. Quem mais poderia?
E talvez Mas seja o ninguém. maior retrato do que é o futebol brasileiro, Sim. porque a gente não tem mais protagonistas. Não. Por exemplo, na Champions League, falar do Vini Júnior, do Rodrigo, mas não são jogadores que chamam a atenção. Foi-se o tempo que a gente ganhava bola de ouro com um jogador brasileiro lá. Não tem mais, a gente não faz mais esse Até tipo de porque jogador. o Vini e o Rodrigo que você cita jogam em times, primeiro, muito bem organizados taticamente. Sim. Os times que não vivem em função dos dois. É claro, são atacantes, aparecem muito mais. Mas os protagonistas ali não são só eles. Eles jogam, fazem, o Vini em especial, driblando, passando o pé em cima da bola, dando chapéu, carretilha, qualquer coisa assim. Uma jogada plástica bonita. Mas é preciso acompanhar taticamente o que o resto do time faz também. E isso é que deixa... Joga muito, né? E o Real Madrid joga muito. Sim. E o Rodrigo E justamente o pessoal na Bandeirantes fala muito isso. Eu vejo lá o Capriotti, o nome daquele gaúcho, como é que é o nome Pretzel, dele? O Pretzel. Pretzel. Eles falam muito essa questão de que o futebol está ficando robotizado, e é verdade. Você tem os técnicos hoje, e o Guardiola à frente, são aqueles técnicos que criticam o individualismo exagerado, mas que era justamente a maior característica do futebol brasileiro. Se o jogador fizer 2 dribles seguidos, ele toma bronca do técnico, porque tinha que ter passado a bola depois do primeiro. O primeiro eu ainda deixo, o segundo drible não. Isso não está robotizando e aí a gente acaba pagando o pato, porque o jogador brasileiro sai daqui acostumado de um jeito, o brasileiro quer ver isso na seleção, mas o cara vem doutrinado da Europa para cá quando ele é convocado. Porque não ter tempo para treinar, Rogério, nenhuma seleção tem, porque as datas FIFA são iguais para todo mundo. A Argentina teve o mesmo período que o Brasil teve para treinar. Então não é essa só a culpa. A qualidade dos jogadores da Argentina é maior que a nossa. É lógico. Né? A qualidade deu tudo certo. Isso que você falou em relação ao drible é uma característica do futebol brasileiro que a gente não vê mais. E eu me lembro muito bem, todos nós vamos nos lembrar aqui, que quando isso começou a ser colocado, mas o jogador brasileiro é muito individualista, ele parte, ele dribla, e a gente gostava de ver isso. É porque esse cara que driblava 3 ou 4 ou 5, ia para a linha de fundo, cruzava, tinha lá outro atacante para fazer o gol com categoria. O problema é que hoje esses caras que driblam, jogam a bola para trás, não tem ninguém para fazer o gol. Aí a jogada se torna uma jogada morta. A gente tinha... Vamos lembrar a Copa de 2002, do meio campo para frente. A seleção de 2002. Meu Deus. Era uma seleção de jogadores que driblavam. Só que quem chegava para fazer o gol... Só tinha craque. Só gênios. Não é, por exemplo, como a nossa, até outro dia atrás, que só tinha o Neymar. Quem mais poderia, não vou dizer ser protagonista ao nível do Neymar, mas quem poderia acompanhá-lo, vai? Mas a gente ganhou uma Copa do Mundo nessa mesma situação. 94? Em que a gente tinha um time que era totalmente mediano, mas tinha um cara lá na frente, porque aquela história do extra-campo... Não ganhou só por causa do Romário. Não, o Romário e Bebeto. Não, mas não Nós tínhamos 2 atacantes que desequilibravam a coisa. Mas tínhamos, o time inteiro era muito bom. É aquilo do não aparecer. O taticamente daquele time era muito bom. Era uma seleção que, se você observar, pegar a campanha, os números dela, era uma seleção eficiente na defesa, meio-campo de Mauro Silva em Dunga, os laterais que nós tínhamos para jogar. É verdade, né? Branco e Jorginho. Então, é óbvio aquilo que eu estou dizendo. O que aparece são os caras que fazem os gols. São as jogadas bonitas. O que vai no famoso DVD é a jogada plástica. Mas aquela seleção não era de espetáculo. Mas era uma seleção que jogava futebol pragmático, mecânico, mas de resultado. E que deu certo por isso. Hoje a gente consegue ver jogador que faz jogada plástica, linda, maravilhosa, mas o resultado não é o efetivo. Não ganha o jogo. Isso não se ganha mais. Não ganha o jogo mais, né? Mas nesse jogo com a Argentina, nem essas jogadas plásticas aconteceram. Nem isso a gente conseguiu ver. Quem fez isso foram os argentinos. Os argentinos. E a Argentina sem o Messi. Pois é. Sem E o o Lautaro Messi, Martins também. Imagina se o Messi estava. Imagina só. Ia ter um novo 7-1. Um novo 7-1. Mas olha, Rogério, Roberto, vamos falar sobre essa tragédia lá no Monumental de Nunes, esse verdadeiro baile que nós levamos da Argentina, goleada de 4-1, e o nosso gol ainda foi por um erro crasso do back argentino. Porque senão nem isso teríamos feito. Nos deram o gol. Nos deram gol. Então, íamos levar de 0 da Argentina. Eu acho que nem eles estavam acreditando que estavam ganhando. Foi impressionante. Porque teve uma hora que eles pararam. É. Foi mais ou menos como a própria Alemanha. Quando Sim, chegou no 7º, a Alemanha chega, falou, né? não, para. Para.
Mas a Alemanha foi respeitosa, né? A O Argentina. argentino teve ali a chance de. Eu acho que eles meio que. Peraí, mas 4-1? Dá 4-1 mesmo. Dá para fazer mais? A Alemanha poderia fazer 10 se 10. quisesse aquele dia. Não, sem dúvida nenhuma. Rogério, Roberto, peço a licença de ambos, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco do Opinião. Voltamos já. Muito bem, de volta com a Opinião e hoje recebendo com muito prazer o narrador esportivo, o locutor da Rádio Bandeirantes, Rogério Assis, e o nosso comentarista, Roberto Mohamed. Meu caro Rogério, o tema se impõe. Quer dizer, a goleada que sofremos de 4-1 da Argentina, fora o baile, fora, como disse você, um show de tango que tivemos lá em Buenos Aires. E isso tudo agora gerando uma reunião de emergência na CBF no dia de hoje. Está acontecendo agora essa reunião, né? Com o presidente Edinaldo Rodrigues, que acabamos de falar bastante aqui, e também o treinador Dorival Júnior e sua comissão técnica. Muito bem, o que pode acontecer nesse encontro, meu caro Rogério? Esse encontro tem o Edinaldo, o Dorival e o Rodrigo Caetano, que é o coordenador de seleção. Eu imagino que a essa altura o Dorival já esteja no mercado, já esteja distribuindo currículo. Acho que a essa altura o Dorival já não seja mais o técnico da seleção brasileira. A culpa é só do Dorival? Não é só do Dorival. Porque o Dorival ele convocou vários jogadores que o Tite convocou, que o Fernando Diniz convocou, que o Ramon, que foi colocado em treinamento, também convocou. O Dorival tem os seus erros? Tem os seus erros, é claro que tem. O problema é o imediatismo de se trocar o técnico depois de um resultado negativo. Mas não é um simples resultado. Calma, apanhar de 4-1 e para a Argentina não é... não, está tudo bem. Não está tudo bem. Claro que não. A gente vai voltar àquela questão do início do programa, que é discutir a gestão do futebol brasileiro. Que está errada, não é de agora, não é do Edinaldo. Essa herança não é do Edinaldo, ela vem de outros presidentes da CBF. Muito bem. A grande questão é quem vai assumir no lugar do Dorival. Quais são as opções? Hoje no mercado brasileiro tem alguém treinando aqui, um brasileiro, e vem aquela discussão, mas vamos trazer um treinador de fora. O Abel, que está aqui no Palmeiras há um bom tempo e que ganhou 90% do que disputou, até mais do que isso, o Abel já antes do Dorival, o Abel foi tentado e até foi liberado pelo Palmeiras. Ele tinha a liberação da Leila, a Leila aceitava perder o Abel para a seleção brasileira. Não veio o Abel. O Dorival, acho até que merecia, lá atrás, quando acabou de ser campeão pelo Flamengo. Mas aí o Flamengo, uma coisa inexplicável, mandou o Dorival embora. Porque acho que os jogadores parece que derrubaram o Dorival. A impressão que se causou foi essa. Lá atrás, o Mano Menezes, quando o Mano Menezes foi demitido, era para ter ficado. Ele tinha ido antes e depois voltou, e o Mano estava bem. Só que a CBF, ela vai completamente... A coerência da CBF é ser incoerente. É quando a gente imaginar que a coisa está bem, não está bem para eles e vice-versa. Quem vem agora? Porque o curioso é que o Tite saiu porque quis, né? Porque senão ele teria ficado. Sim. Ele estaria até hoje sendo técnico. Sim. Há possibilidade de algum estrangeiro, como o Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que foi tão cogitado, ou Pepe Guardiola, ou de repente até algum português, enfim. O Ancelotti, há 2 anos atrás, deu uma banana para a CBF. Né? Ele acho que vai mudar agora. Ele tem contrato com o Real até junho do ano que vem. Ou seja... A Copa do Mundo. Pertinho da Copa do Mundo do ano que vem. Para trazer o Ancelotti, se houver agora alguma possibilidade, o filho dele assumir, como que se cogitou há 2 anos atrás, ele ficar de longe observando, porque ele não vai sair do Real Madrid para vir para a seleção brasileira agora. Isso ele não vai fazer. Jorge Jesus, que a gente está vendo na tela aí. O contrato dele vence agora em junho desse ano. Esse, teoricamente, é mais fácil. Mas a exemplo do Ancelotti, do Felipe Luiz, que está aí, técnico do Flamengo, sim, e do Abel, eles vão para o Mundial. Então, não dá para pegar a seleção em junho. Eles têm esse super Mundial de Clubes que a FIFA organizou. O Jorge Jesus tem uma questão. Como é que ele saiu, ou como é que ele viria para dirigir o Neymar? O Neymar saiu do clube em que ele dirigia
De uma forma muito... Não foi... Ele convocaria o Neymar? Convocar, acho até que convocaria. Mas o Neymar convocaria ele? Felipe Fica Luiz, essa dúvida. ultimamente... Mas ele é treinador há quanto tempo? 3 meses? Eu 4 meses? acho que nem isso, Chico. acho mas que nem parece isso. que a imprensa fica preparando os exatamente. elogios rasgados a um cara que ganhou um campeonato carioca. Roberto Mohamed, não generalize. Não, mas a grande parte da imprensa fica babando o ovo, as emissoras fácil. cariocas. É fácil Do hoje Flamengo. colocar... Do Flamengo, É pô. fácil colocar o Felipe hoje, ele está no Flamengo. Claro. E tem conseguido resultados. Evidentemente que parece que é um promissor, que tem talento. Promissor. Até porque ele vem de uma escola, ele está muito tempo fora do Brasil, e ele vem de uma escola boa, Sim. né, onde demonstra, não conheço, mas vejo e ouço entrevistas em que ele demonstra uma capacidade intelectual meio que acima da média. Claro. Pode ser futuramente. Ou pode ser ele já o escolhido, hoje o escolhido pelo Edinaldo, e chegar à seleção e fazer um bom trabalho. O Abel, eu acho que agora o Abel não vem. E nem acho que o Abel seja, para mim, nessa ordem, na minha opinião, Ancelotti, o Jorge Jesus e o Felipe. Nessa ordem. O Ancelotti vem primeiro ainda, que é um sonho do Edinaldo. Trazer o Ancelotti. A questão é, o Ancelotti viria agora? Fica essa dúvida, portanto. Porque aquela experiência do Fernando Diniz, que também não deu certo, dirigindo a seleção e um time de futebol. Ou seja, essa possibilidade... A gente via isso nos anos 80. Seria o caso do Abel sim. Ferreira. Era No assim. caso do Abel, o Palmeiras e a seleção. Então, mas é que nos anos 80 o nosso calendário não era assim. O clube jogava o estadual, tinha a Libertadores, enfim, que era a única Tanto que os competição. times brasileiros excursionavam, tinha Sim, tempo para fazer amistoso, sim, o Santos ia para Sim. hexagonal da França Sim. e Chile, coisa. Hoje não África, existe O mais. Ramon de Carranza na Espanha, que era um torneio famoso. Hoje não é assim. Hoje o clube joga no domingo pelo Campeonato Brasileiro Estadual, na terça é pela Libertadores ou Sul-Americana, na quinta tem a Copa do Brasil, e no domingo ele volta para o outro torneio. Hoje não dá para você ter técnico dirigindo um clube e a seleção. Ah, mas a seleção é de vez em quando. Não é tão de vez em quando A assim. experiência com o Fernando Diniz não deu certo também. Foi uma experiência, né? Acabou provando que não. Agora, eu fico muito preocupado com isso, porque por exemplo, a última foto naquela hora que apareceu a sequência foi do Renato Gaúcho. é. E sempre colocam o nome Ele dele, é lembrado. toda troca de técnico colocam. Só que o problema é que o Renato Gaúcho, toda vez que ele sai do Grêmio, ele volta acaba pro Grêmio. Ele volta pro E Grêmio. daqui a pouco ele volta Ele só tira pro Grêmio. férias no Grêmio, porque ele, como técnico, é só técnico do Grêmio. É o Grêmio. Qual a experiência dele em outro clube em que ele tenha ido bem como técnico? E a seleção não é o Grêmio. Teve uma no Fluminense que não. Lá atrás, enfim. No Flamengo. No também. Flamengo, mas o Renato, para mim, não tem hoje capacidade para assumir a seleção. Aliás, eu nunca vi no Renato essa capacidade toda. Mesmo no auge da carreira dele como técnico. Não vejo o Renato como um nome hoje indicado. São esses três aqui. São Ancelotti, Jorge Jesus e o Felipe. Hoje, o mais fácil é o Felipe. Sim. O mais fácil é o Felipe. Você acha Até que um porque- desespero e a volta do Tite é descartado? Porque o Tite não quer. E aí eu queria a gente aproveitar os 2 minutos que faltam no programa para você falar aí, como é que ser técnico da seleção brasileira é triturador de carne. Tirando o Tele, que foi para 82, aí saiu, depois acabou voltando para ir para 86. Luxemburgo não durou, Mano Menezes foi praticamente humilhado e era um cara que eu gosto muito dele como técnico. Falcão, o Filipão 2 vezes, o Filipão ganha uma Copa, depois toma de 7-1 da Alemanha e foi defenestrado. E o Tite Parreira. não. O Tite não ganhou nada. E se ele quisesse, estaria até hoje sentado lá no banco e fazendo convocação. Por que essa coisa do Tite, ele sabe se adaptar aos interesses da confederação? Mas ele tem bons números, Roberto, se você observar. Por exemplo, a seleção se classificou para a Copa do Mundo com muitas rodadas de antecedência durante as eliminatórias. Né? Foi eliminada pela Croácia, estou dando exemplo dessa Copa do Mundo, e a culpa não foi do Tite. Os pênaltis. Né? Aí vem a questão do pênalti. Para mim, o treinador, ele não tem nenhum... Como é que você vai exigir que uma seleção brasileira, que os jogadores de uma seleção do tamanho da brasileira,
eles não ali entre eles se acertem para bater os pênaltis. Então, ainda acho o Tite um bom técnico de futebol. Ainda acho que ele pode voltar a dirigir um grande clube. Mas ele está com essa marca, né? A campanha da seleção, do Tite feita pela seleção, os números dele mostram que ele fez um bom trabalho, mas o essencial é ganhar uma Copa do Mundo. Não adianta, ele podia ter. Disputou duas, perdeu as duas, enfim. Muito bem, meu caro Rogério, nós seguimos muito mais a conversar, mas só queria aproveitar os últimos segundinhos. E o Santos Futebol Clube, estamos aqui em Santos, temos chance neste Brasileirão, na Copa do Brasil? O elenco do Santos, que foi montado para jogar o Campeonato Paulista, é um elenco fraco, ou do Campeonato Paulista. Esse do Brasileiro é melhor. No papel, com os reforços que estão chegando, que chegaram, que devem jogar já a partir de domingo o Campeonato Brasileiro. Com o Neymar, a gente espera recuperado, bem, 100%. O Santos tem chance, eu não diria de ser campeão, sim, mas de brigar por posições, sim, por vaga até direta na Copa Libertadores. Muito bem, meu caro Rogério, olha, chegamos ao final, queria agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez na opinião. Chico, Roberto, uma honra, e eu volto, isso não é aviso, é uma ameaça, tá? Muito bem. Rogério Assis, muito obrigado, narrador, locutor esportivo da Rádio Bandeirantes, muito obrigado ao nosso comentarista, Roberto Mohamed, pela participação, e especialmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Obrigado pela audiência, estaremos de volta na próxima edição do Opinião.